Dominação, e hora dessa, trazendo para vocês mais um vídeo resumo de versão, e hoje estamos com um resumo da versão 8.2 do Honkai Impact Third, versão da Lee Susho Peregrine Sword. Já deixa o like, compartilhamento, siga o Titiuro nas minhas sociais, na Royal Lab, na plataforma roxa, e vamos para o resumo da dita versão, que entrará em vigor nesta quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Lembrem-se que o servidor fecha às 1 da manhã de quarta, dia 23, para quinta, dia 24, então organizem bem seus recursos para tal data. Primeiramente, o Battle Pass. Não se esqueçam que o passe de batalha muda na segunda-feira após a mudança de versão, e nesse próximo Battle Pass haverá mudança de Crystallum, sendo a primeira versão com Crystallum permanente. Nos próximos resumos de versão, não terá mais sessão de mudança de cristal. A personagem Rank S da versão é a Lee Susho Peregrine Sword, uma personagem bio de sangramento e que tem um Astral Ring do tipo Law of Ascension. Já temos tutorial dela aqui no canal. Sua arma é a manopla barra punho Jedi's Leaves, e sua forma Pri é a Jedi's Leaves Windward. Assim como as armas das personagens da parte 2, esta arma veio com um sistema de sinergia para colocar cópias da mesma em prol de melhorar a arma. Diferente das armas da Helia e da Coralie, esta arma não tem item substituto de melhora de sinergia. No mesmo banner da arma, temos o set de estigmatas Lee Susho Peregrine Sword, que também poderá ser forjada pelo Foundry, o qual também terá o set Cezanne como um novo set de estigmatas G4 física. Agora, no Exchange Shop temos dois arcos e dois sets novos. 1. Os equipamentos da Elysia Miss Pink Elf, o arco Whisper of the Past mais o set Elysia. 2. Os equipamentos da Raven, o arco Obscuring Wing e o set Aslaug. Lembre-se que ambos os sets de estigmatas podem ser forjados pelo Foundry. Ainda nas lojas teremos estampas da Herrscher of Human Eagle na loja de Pure Witch Orb. Mudanças no Elysian Realm. Só teremos as mudanças dos buffs e monstros para melhor se adaptar à personagem em destaque da versão, e a adição da Lee Susho Peregrine Sword como personagem jogável no ER. Já temos dois vídeos de ER dela aqui no canal. Agora vamos para o competitivo do jogo, já apresentando o novo boss do Memorial Arena e também do Abyss, que é a Lantern. No Memorial Arena nós teremos que quebrar os escudos de contagem enquanto perseguimos a Lantern. Já no Abyss, teremos de destruir as cópias da Lantern quebrando seus escudos de contagem. Fora a fase da Lantern, teremos outros dois novos abismos. 1. A Linguard com buff de personagens Stardust e com inimigos fracos a sangramento, ou seja, Kiana Badon e Susho para fazer o trabalho. 2. MHT-3C com buff para elemento fogo, a qual faremos de Lantern justamente pelo tanque ser mech, precisando de Psy de fogo. 想定内の結果、むしろこれが私の日常。 Agora vamos para os eventos, começando com o modo História, onde teremos o capítulo 8 da história, que não está habilitado. E o evento Fly Space Ranger, que é um joguinho de turno usando a Hyperion. Também teremos o evento Power 2, em que usaremos duas personagens jogáveis e uma suporte, com Taurus, SC Metals e Source Prism como prêmios. Em seguida teremos uma reiteração do evento Snazzy Cards, o Snazzy Cards Championship, que é o evento de batalha automática, desta vez com uma unidade de líder que dá ataques adicionais. Os prêmios são cristais, Source Prism, Honkai Shards e uma caixa de skin à escolha, podendo escolher a Immortal Blades Uniform da Susana, ou a Verdant Sky da Twilight Paladin, ou a Orochi Quiras da Danzai Spectramancer. E finalmente teremos o evento principal da versão, o Yunchin Culinary Wonders, que é um evento em que cuidaremos de um restaurante, sairemos para adquirir mais recursos e mais receitas de pratos e, claro, protagonizando a Lee Susho. Este evento dará o outfit Salted Plum da Helia, que não terá alterações de efeitos e é o primeiro outfit da versão.
作戦の時間だ。一緒にいてくれるよ。そこまで位置について消えろ。 O segundo e último outfit será oriundo do Battle Pass, e é o Dreaming Melody da Kira. Essa skin é apenas um recolor da original. Não teremos outfits pagos nessa versão. Agora, alguns pontos extras do update. Finalmente teremos botão de upgrade rápido para Astral OPs e Elfs. Haverá inclusão de um novo banner no Supply, o Ascension Supply. Ele dará stamps da personagem em destaque a cada 10 tiros, dando um total de 10 stamps mais a personagem Rank S, permitindo subir direto para o Rank SS. E é isso pelo resumo da versão 8.2 do Honkai Impact 3, a versão da Lee Sushou Pearl Grand Sword. Não se esqueçam do like, compartilhamento, sigam o Tichiro nas mídias sociais, na Royal na plataforma roxa, e até o próximo vídeo. Hai, arigatou gozaimashita, yore deshita.